Boa noite, galera! Nós vamos estar dando continuidade ao nosso capítulo de número 1. Nós aprendemos na última aula acerca de conceito da contabilidade, terminologia, objetivo e o objeto da contabilidade e os seus usuários. E dando prosseguimento, nós vamos começar falando hoje sobre técnicas contábeis. Você lembra a definição de contabilidade que fala que a contabilidade é uma ciência social que, por meio de suas técnicas, controla o patrimônio de uma entidade. Ou seja, é uma ciência social que, por meio de suas técnicas... por meio de suas técnicas. Que técnicas são essas? E é exatamente isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Quais são as técnicas utilizadas pela contabilidade para controlar o patrimônio de uma entidade? Gente, são várias, são inúmeras. E eu selecionei aqui 5, as mais importantes para nós aprendermos nesta aula. Trata-se de escrituração, demonstrações contábeis, auditoria, análise de balanços e consolidação de balanços. Nós vamos destrinchar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira é a escrituração, que nada mais é do que você registrar, do que você lançar em alguns livros, tudo que ocorre no dia a dia da sua empresa. Como assim? Por exemplo, quando eu compro mercadoria para revender mais tarde, eu tenho que registrar que naquele momento, quando eu compro, saiu dinheiro da minha empresa e entrou mercadoria no meu estoque, beleza? E quando eu revendo essa mercadoria, ou seja, quando eu faço a venda dela, eu tenho que registrar que ela saiu do meu estoque, ou seja, está saindo mercadoria e está entrando dinheiro para a minha empresa. Ou está entrando um direito. Como assim direito? Por exemplo, quando a gente vende a longo prazo, ou seja, a prazo, ou seja, sem ser pagamento à vista, eu não vou receber dinheiro naquele momento, mas vou receber depois. Ou seja, a gente registra isso como um direito. E tudo que eu faço no meu dia a dia eu tenho que registrar. Por exemplo, se eu pago salários, se eu pago impostos, tudo que eu faço a gente tem que registrar. E o nome desse método é escrituração. E essa escrituração é feita em livros, como eu já falei, chamado livro diário, livro razão, livro caixa e contas correntes. Mas não se prenda esses nomes de livros ainda, pois vai ter um capítulo que vai falar deles e a gente vai aprender com mais calma. O que você tem que saber no momento é o que é o método de escrituração, beleza? Depois da escrituração vem a elaboração das demonstrações contábeis. O que é isso? Eu tenho lá tudo registrado, pois eu escriturei tudo. E eu vou pegar essa escrituração e vou transformar essas escriturações, agrupar elas e transformar em relatórios técnicos, em quadros técnicos que vai conter informações. Beleza? Ou seja, eu pego os meus registros, agrupo ele, todos os dados que ele tinha e formo relatórios. E alguns desses relatórios, um dos mais conhecidos é o balanço patrimonial, aí em amarelo, que tem a sigla BP, e a demonstração do resultado do exercício, que tem como sigla DRE. Beleza? O balanço patrimonial ele vai mostrar para a gente uma foto da nossa empresa, da situação atual. Lá vai estar a quantidade de bens monetariamente que eu tenho, o quanto monetariamente eu tenho de direitos, ou seja, de coisas a receber que ainda não entrou como dinheiro definitivo. Lá o balanço patrimonial vai mostrar o quanto eu tenho que pagar para os meus terceiros, que isso é chamado de obrigações, são as minhas obrigações para com terceiros, ou para com os próprios, né, com os meus sócios. E ela mostra tudo isso, a situação da minha empresa. Já o DRE ele vai tratar da situação econômica. E você aprendeu na nossa primeira aula que quando se fala de situação econômica, a gente está falando de lucro ou prejuízo. Ou seja, DRE vai fornecer informação se a empresa teve lucro ou se teve prejuízo num determinado período. A próxima técnica é a auditoria. Depois que eu registro e agrupo esse registro formando as demonstrações, eu tenho que fazer uma auditoria dessas demonstrações. E o que é isso? É verificar os dados. É fazer um check-up, né? É você chegar e examinar aquilo minuciosamente. Para que eu faço isso? Para ver se tem algum erro.
para ver se aquelas informações daquele relatório elas são informações confiáveis, são informações fidedignas. Por isso é necessário fazer auditoria daquele relatório. Depois que eu registro, depois que eu agrupo esse registro e formo minhas demonstrações, depois que eu analiso minhas informações para ver se tem erros nelas, ali depois disso eu posso melhorá-las. Como assim? Fazendo análise de balanços, que é o que a gente vai aprender. Quando eu crio o meu relatório, os meus quadros, ele já contém informações. Só que quando eu faço análise, eu posso pegar aquelas informações e transformar em novas informações. Ou seja, eu estou melhorando as coisas para os meus usuários, pois eles já tinham as informações das demonstrações. Aí quando eu faço análise, eu estou surgindo com novas informações para que eles possam tomar decisões melhores. Beleza? Através da análise, eu posso saber se minha empresa ela tem condição de pagar a curto prazo os seus fornecedores. E essa informação é excelente para um fornecedor. Se ele vê que aquela empresa ela não tem condições de pagar a curto prazo, ele não vai querer vender para ela. Então entende como melhora a análise quando eu faço a análise das demonstrações? Isso é uma técnica muito boa. Então, galera, outra técnica para a gente fechar é a consolidação de balanço. Muitas empresas elas possuem uma controladora, né? E ela é chamada de controlada e possui uma controladora. E o que acontece? Existem as demonstrações da controlada e da controladora. A técnica de consolidação permite que eu pegue as demonstrações da controlada e junte e unifique com a da controladora, formando uma única demonstração. Beleza? É o exemplo da nossa fotinha aqui, ó. Várias informações aqui em cinza que vão se unificar e formar uma informação só, beleza? E aqui resumindo, ó, a gente coleta os dados, depois a gente registra numa técnica que é chamada de escrituração. Depois a gente pega esses registros, agrupa eles e forma relatórios. Esses relatórios contêm informações que podem ser melhoradas através da análise e através, né, de uma auditoria para ver se eles estão sem erros. E depois que isso acontece, essas informações são externadas para os usuários tomarem decisões. Fechou? Para finalizar o nosso capítulo, galera, nós vamos estudar sobre campo de aplicação da contabilidade. Ou seja, que nada mais é do que saber onde os contabilistas trabalham, ou onde é o campo de atuação da contabilidade, onde ela é aplicada. E ela é aplicada nas empresas econômico-administrativas, que nós já vimos a definição na outra aula. Porém, essas entidades ou empresas econômicos administrativas, elas são divididas ou classificadas em 3. Entidades com fins econômicos. Espera aí, professor. Eu lembro que você acabou de falar que quando se trata de finalidade econômica, eu tenho que assimilar lucro ou prejuízo. E pensou bem. E é claro que você pensou também que nenhuma empresa tem a finalidade de ter prejuízo. Então você arranca o prejuízo fora e você sabe que entidades com fins econômicos, então elas são entidades que visam o lucro. Porque nenhuma empresa vai visar o prejuízo, galera. Beleza? Ou seja, exemplos de entidades com fins econômicos: empresas comerciais, industriais, empresas agrícolas e empresas que são prestadoras de serviços. Existem também entidades com fins sociais, que são aquelas que têm por obrigação atender as necessidades de coletividade. Ou seja, são aquelas que desejam atender as nossas necessidades, a necessidade de uma sociedade. Ou seja, todas as organizações de instituições públicas sustentadas pelo governo, elas são entidades com fins sociais. Por exemplo, hospitais, né? Escolas, beleza? E, por último, entidades filantrópicas, nome dificinho, né? Mas são aquelas que não têm finalidade de lucro. Igreja, ONGs e centros de reabilitação. Então a gente aprendeu que o campo que a contabilidade vai atuar é no meio das entidades econômico-administrativas, que são divididas em 3. Entidades com fins econômicos visam lucro. Entidades com fins sociais visam atender às necessidades da coletividade, tá? Dos indivíduos.
e entidades filantrópicas que não têm finalidade de lucrar. Eu agradeço você que assistiu a aula até agora e próxima aula nós vamos fazer exercícios referentes à aula 1 e à aula 2, ou seja, referente ao capítulo de número 1. Dê um like aí embaixo se você gostou. Se você teve dúvidas, mande lá na nossa página, mande aí nos comentários deste vídeo e fiquem com Deus. Grande abraço.